Senhoras e senhores, está começando mais um Trimind Cash por aqui e o episódio de hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre novidades e tendências em tecnologias. Não só tendência, a gente coloca tendência porque ajuda no título, mas na prática coisas que você pode aplicar, coisas que você pode colocar imediatamente. É para tentar te ajudar um pouquinho nesse paradoxo aí da escolha de com tanta solução, com tanta tecnologia disponível. A gente fez um pente fino, já vou te dar um contexto para você entender por que a gente está falando sobre isso, tá? E principalmente trazendo soluções que aumentem a tua eficiência. Para mim tem muita solução balela ainda, tem muita solução que é promessa, e eu gosto de aplicar aqui, inclusive colocando como empreendedor, aquilo que de fato falo, cara, puta, isso aqui vai dar para ganhar mais dinheiro, isso aqui vai diminuir o tempo trabalhado, isso aqui vai tornar a operação mais lucrativa. No final é isso, é vender mais, lucrar mais, e é isso que todo mundo quer, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até porque que a gente resolveu trazer um pouco esse tema? Nos últimos 30 dias, estava calculando, aproximadamente 30 dias, um pouquinho mais, tive com o Vitor na grande maioria delas. A gente passou por um evento da Latitude, que é um evento da Vamos Latam, que é o maior evento hoje para startups. Então, são startups, não só startups iniciantes, mas startups unicórnios, é um evento top. Latitude é um fundo de investimento animal, tinham mais de 3 mil e poucas startups lá presentes. Então, a gente fala assim, desde Madeira, Ebanks, startups super conhecidas, a empresas que estão numa fase de captação de investimento. É um evento muito top e ele conversa muito com o direito, porque lá tem muita tecnologia. No evento de startup é quando você descobre, cara, esses caras vão trazer muita coisa que vai bagunçar, que vai mudar a lei, que vai mudar um monte de coisa. Se der certo o que esses caras estão fazendo, o bicho pega, porque de fato eles causam caos, porque traz muita solução, traz muita coisa nova. Então, em evento de startup você consegue captar para onde o mercado está caminhando, né? E o que é legal também ali, dando um spoiler rápido, você descobre aonde as empresas, aonde os investidores, os fundos estão colocando a sua grana. Isso faz uma diferença enorme. Tá? Então, um evento de startup como esse, que é um evento grande, acontece em São Paulo, um evento top, a gente consegue captar isso aqui. Né? Depois a gente teve na Fenaló, que é o maior evento de direito. Esse ano bombou a Fenaló, acho que tinha umas 4, 5 mil pessoas, estava impressionante. A gente participou lá, gravou podcast junto com o pessoal da Preâmbulo, que a gente já contou aqui. O Preâmbulo trouxe o Ricardo Amorim para dar uma palestra sobre economia, foi massa pra caramba. Então, vou dar um contexto aqui do que inclusive, a gente está trazendo com base nisso. Né? Depois a gente teve agora recente, já mais um evento, 3 dias também, imersão, um evento de marketing, que é o RD Summit. Esse RD Summit é uma empresa do RD, né, que é da TOTS, quase 20 mil pessoas. Então, o que você imaginar, os maiores palestrantes aí do mercado, gente de fora do país e tal, trazendo um pouco daquilo que está rolando em termos de marketing. E todos os eventos, em comum, você vê muita ferramenta, você vê muita tecnologia. Então, cada um deles tinha uma premissa, que se olhar cada um desses eventos que eu citei, mas em todos tem muita coisa em comum. Puta, a ferramenta, a solução, a tecnologia que está embarcada para que essas empresas consigam, de fato, ganhar escala, que é o que todo mundo quer. Né? E tinha mais um que eu não comentei aqui, que eu participo quase que mensalmente, lá um pouquinho mais, que é a G4, que é uma empresa de São Paulo aí também, enfim, que é do Thales Gomes, Bruno Nardon, a gente está presente lá, membros de um clube deles ali recorrente. Então, a gente está o tempo todo se atualizando. Por isso que a gente tem um pouquinho, talvez, de autonomia, né, de autoridade, na verdade, para chegar aqui e falar, pô, cara, fica de olho nisso aqui, hein? Porque a gente está de olho, está o tempo todo imerso, participando, gastando, investindo tempo e buscando conhecimento nesse tipo de evento. Legal? Boa. Tô com o Vitão aqui, que participou da grande maioria deles, né, maninho? Dá para fritar bem, né, os neurônios, né, velho? Nossa senhora. A gente volta louco. A gente viu umas coisas aqui, dá para comentar, que assim, na hora eu me assustei. E continuo assustado, só pra você ter uma noção. Fala, cara, isso aqui aplicado, o bicho vai pegar. A gente vai compartilhar um pouquinho aí, tá? Boa. Então, para a gente dar início e falar daquilo que mais importa, o que acontece? Eu separei alguns tópicos aqui, a gente vai tentar abordar todos eles, tá? Se ficar muito grande, a gente aborda depois. Alguns a gente vai passar um pouquinho mais rápido, que são coisas que você já conhece um pouquinho mais e vai dar um pouco mais do nosso parecer, do nosso ponto de vista para você que nos acompanha. E outros a gente vai se aprofundar um pouquinho, principalmente naquilo que gera mais venda e naquilo que você consegue colocar mais lucro no bolso, beleza? Cara, o primeiro deles aqui, eu vi muito isso lá, e acho que pode ser um reflexo de mercado, né? Até o próprio Ricardo Amorim trouxe um pouco dessa visão, que é a compra de direitos creditórios. Né? E aqui eu vou abrir, estava conversando com um amigo, inclusive essa semana, que é advogado, expliquei para ele uma solução que a gente está colocando aqui. Ele falou, cara, mas como assim? Você está comprando o direito ou você está antecipando uma grana para o advogado, independentemente da causa, ou você está, sabe, tem muitas variáveis, já está começando a ficar confuso. Então, o que a gente viu muito lá? Muita empresa comprando direito creditório. Só que nesse barco, eu vou abrir 3 ramificações aqui. Você tem a compra do direito, e aí aqui tem um mercado que é uma interrogação, cada um segue uma tese, e assim, geralmente ninguém quer comprar
enfim, quer comprar com mais segurança possível, então ele já está em fases muito mais avançadas, né? Considerando o dado que a gente já trouxe aqui, que uma causa leva 11 anos e pouco no Brasil, em média, e que a primeira instância demora 4 anos e pouquinho, dificilmente você vai conseguir antecipar uma causa antes da primeira instância. Então, a gente está falando de antecipar direitos creditórios de causas que de 5 anos para frente, né? Que já tramitaram, que já estão em fase mais de execução. Essa é a verdade. E dentro desse mercado, existem as empresas que estão um pouco mais agressivas, comprando em fases um pouco mais iniciais, né? Então, já tramitou ali, às vezes até muito antes disso que a gente está falando, de 4, 5 anos, tem empresa um pouco mais agressiva. Então, o mercado, eu falei interrogação porque está bem aberto mesmo. Tem empresas que só compram um tipo de causa, um tipo de demanda, tem outras que já investem um pouco mais. Enfim, então, compra de direito creditório, cara, está assim, muito aquecido. E um dos motivos talvez seja porque, né, nós estamos com o Selic em alta ainda, então o dinheiro começou a ficar um pouco mais caro, né? Ficou um dinheiro mais seleto. E aí os direitos, por óbvio, né? O mercado de direito, a gente viu um dado lá que o Ricardo Amorim trouxe que eu achei fantástico, que o mercado de direito no Brasil é maior do que o PIB, salvo engano, até da Argentina, sabe? Então, só para você ter uma noção daquilo que está tramitando. Então, tem muito bancão de olho. E o que é legal, assim, os bancões não conseguem fazer, porque é complexo. O bancão não consegue botar uma linha de crédito lá para advogados, né, dentro do banco, de uma operação, sei lá, de uma Caixa, de um Bradesco da vida. Ele precisa entrar através de outros players. Então, ele compra, ele se associa, ele investe, e aí surgem soluções como a Preâmbulo Bank, né, que fez um golaço aí, que lançou o produto deles, que vai fazer com que o dinheiro fique mais fácil para você, a partir de uma causa que você tem, que você já sabe que vai sair aquela grana, você já está muito mais confiante, o pessoal vai colocar dinheiro na frente para você acelerar, enfim, crescer o seu escritório. Então, isso foi super legal. Lembra de algum insight adicional sobre isso? Cara, é que talvez os caras que não entendam o porquê eu venderia o meu processo em fase de execução é porque fluxo de caixa é o que mantém um negócio de pé, né? Então, tipo assim, se você não tem giro para fluxo de caixa, que é a maior dificuldade do advogado, inclusive Fato. quando fala de processo de longo prazo, é porque, cara, fluxo de caixa é o que mantém o negócio de pé. Se você não quebra por falta de cliente, né? Você quebra por falta de fluxo de caixa. Então, precisa ter dinheiro no banco para você conseguir fazer os pagamentos, para você conseguir fazer todas as coisas. E às vezes essa antecipação é o que acelera o teu crescimento do teu negócio. Você não se preocupa mais em receber o todo. Você se preocupa em botar nego para dentro. E aí o teu foco passa a ser outro e você recebe menos dinheiro, mas você foca no volume, né? Então, dessa forma você consegue Eu escalar. coloquei isso aqui como tecnologia, porque a própria Preâmbulo, né, com o CPJ, vai colocar isso dentro de software. Então, fique esperto que isso vai acontecer provavelmente em outros softwares, independente de qual você utiliza. Astrea, da vida, Thomson Reuters, os maiores softwares estão se movimentando. Isso não é mais uma questão de, puxa, não sei. Está todo mundo de olho nas fintechs, está todo mundo de olho na grana, no transacional. Então, aquela grana que você tem, às vezes, no teu escritório hoje, o meu escritório ele recebe 50 pau por mês em média. Na verdade, aí tem pouco valor para essas empresas que gostam de antecipar dinheiro, que vivem de grana, de te emprestar o dinheiro, antecipar de alguma forma, né? De colocar o dinheiro antes para você. O que ele está de olho? Pô, são 50 pau todo mês. Ok, mas quantas causas você tem rolando? Né? Quantas dessas eu já poderia antecipar um pouquinho para você? A transação que está além daquilo que você recebe mensal é muito mais interessante para o mercado do que aquilo que você de fato está conseguindo, que você tem ali mensalzinho que entra para você, um alvará que sai. Então fica de olho nisso, porque de fato não é uma tendência, já está rolando. E aí, qual que acho que é a mensagem principal aqui? É não olhar com isso, para isso com cara feia. Falar assim, pô, cara, os caras me cobram aqui, me tiram uma puta grana. Velho, olha para isso como uma máquina de grana que você tem disponível a um custo relativamente justo, diria que é justo, não vou nem dizer que é excessivo, porque isso abre muita brecha, mas que é lógico se você aplicar no teu negócio e ele estiver crescendo. Vou dar um exemplo. Se você está fazendo, por exemplo, captação dentro de uma causa bacana, que você está conseguindo ganhar, né, com aquela causa e ganhar velocidade, ganhar tração, e está faltando dinheiro para você suportar esse crescimento, puta, velho, você pode vender uma causa, ter o direito creditório de uma determinada causa e, por óbvio, colocar essa grana nessa máquina. Aí você consegue multiplicar muito mais. É a história, você pegar dinheiro do banco a 1% de juros, se você consegue fazer 20% líquido na tua operação, na tua empresa todo mês, sei lá, 30% de lucro líquido, animal, não fica caro. Peguei dinheiro a juros para crescer meu negócio. Se você consegue fazer com aquele 1% mais do que isso, puta, vontade. Nenhuma grande empresa cresce, nenhuma não, né? Mas enfim, a grande maioria cresce com dinheiro externo, porque eles têm capacidade de transformar aquela taxa de juros que eles pegaram em algo muito maior e muito mais rentável. Então, aqui acho que é importante deixar isso claro, tá? Agora, tem uma novidade aqui sobre... Explica esse segundo tópico aqui, irmão, que isso aqui está sendo integrado agora com a Trimind, dependendo do momento que você está ouvindo, já está pronto. Então, os nossos clientes vão ter essa disposição. Explica esse segundo tópico aí. Boa. Cara, essa é uma questão, né? O que a gente está falando aqui, que é facilitar e antecipar recebimentos no cartão de crédito. Muitos advogados já fazem isso, né? Tipo, usam maquininha de cartão, tem, enfim, contas e planos nessas bandeiras e tal, nessas, enfim, centralizadoras de bandeira.
Mas a ideia aqui é que você consegue, cara, antecipar o recebimento do cartão, é porque assim, muitas vezes o que o advogado sofre, né? Ele faz uma cobrança recorrente no cartão do cara quando ele parcela. Então o cara vai lá e fala, meus honorários são 10 mil reais, então vamos fazer aqui em 20 vezes de quinhentão. Beleza, aí esses quinhentãos vão sendo cobrados recorrentemente, mensalmente. Qual que é a grande questão? O custo que você tem para agora pegar, vamos supor, os seus 10 mil de uma vez só nesse formato é muito maior. Então, o que essa gente está fazendo aqui é tipo assim, cara, você tem os 10 mil lá para receber, né? Você vai parcelar isso para o cara. O cara paga esses 10 mil, por exemplo, à vista, né? Tipo assim, eu paguei os 10 mil à vista parcelado em 20 vezes. Mas é 10 mil que já vai comer do meu limite. Não é tipo aquela cobrança da Smart Fit, por exemplo, que ela te cobra mensalmente. Todo mês vem uma nova cobrança. Na verdade, é uma cobrança só parcelada em 20 vezes. Dessa forma, você consegue antecipar essa grana também. Então, você tem um custo mais acessível ao dinheiro, o que, de novo, fomenta o que o Gui já falou aqui de acelerar e tudo mais, o crescimento do escritório. Mas agora a gente consegue possibilitar isso para que o advogado também consiga, para aqueles que, inclusive, não é tantos assim, mas a maioria eu já vi que eu conversei, não cobra no cartão de crédito. Então, você traz uma facilitação para o teu cliente também. Você tira uma barreira ali de atrito, porque às vezes o cara cobra só no boleto. Boleto é dependência do teu cliente ter dinheiro agora, no Pix. E o cara não tem às vezes. Então, assim, não tem às vezes, mas eu consigo fechar da mesma forma agora. Então, isso tende a facilitar muito e aumentar o fechamento também de um escritório de advocacia, justamente porque você tira mais uma barreira de objeção, né? Isso é uma objeção no final das contas. Você não tem dinheiro à vista agora. Tudo bem, paga no cartão então em 20 vezes, você vai perder de vista. Só que agora vamos fazer assim, você tem limite no cartão para já pagar e eu já antecipar essa grana, e aí eu não perco com isso também. Cara, bem atenção. Primeiro ponto aí para agregar um pouquinho mais, né? Além do que você comentou aqui. Olha que massa isso, né? Essa integração que a gente está fazendo permite em até 21 parcelas, né? Então você consegue dar para o cliente e falar assim, pô, tem um negócio aqui de 10 pau, como o Vitor colocou. Você pode parcelar para ele até em 21 vezes. E aí você antecipa isso e recebe essa grana em 48 horas. É rápido, né? Que a gente fala é D+1, D+2 e tal. É rápido. Então, isso aqui não só é uma parada que já está rolando no mercado, como você vai ver muita empresa fazendo isso, trabalhando com antecipação. Porque, primeiro, para quem trabalha com grana, vamos colocar assim, para os fundos, para os fundões de investimento, para quem emite os precatórios da vida aí, o que acontece? Essa grana é uma grana certa, né? Porque já passou no cartão, não tem como o cliente voltar. O cartão vai ter que pagar, entendeu? Você já passou no cartão, já era. Aí agora é outro problema se o cartão não receber, que aí o banco vinculado, né, com a bandeira de pagamento aqui e tal, é outra questão. Mas você que recebeu já está garantido. Então, às vezes é o mesmo esquema. Passou 10 pila, quanto que vai morder aqui? Por exemplo, em 6 meses, só para você ter uma noção, 6 meses, se você passar em 6 parcelas para o cliente, você vai ter um desconto de mais ou menos 10%. Aí você fala, porra, 6 meses, dividido por 10, nós estamos falando que uma taxa está super acessível, está próximo de 1,5, 1,6 ao mês. É barato demais. Lógico que se você passar em 21 parcelas, vai ser um valor muito maior, porque alguém botou essa grana e vai esperar receber todo mês bonitinho. Então, né, você colocar no mínimo aqui 1% ao mês, é assim que funciona o jogo. Mas pense em você. Porra, 21 parcelas e você recebe em D+1, 2. Então, isso vai estar disponível no software da TrueMinds daqui muito pouco tempo. Mas se você ouviu o podcast e já quer fazer um teste, puta, já te convido, manda mensagem para a gente que a gente abre para você, tá? É basicamente, simplificando, você vai gerar um link e vai mandar para o cara pelo WhatsApp. O que isso aqui vai possibilitar? Pô, muito cara que não consegue fazer negócio hoje, fechar um negócio porque não consegue parcelar tanto para o cliente, né? E aí se parcela demais, às vezes a operadora que você usa, o gateway de pagamento que você usa, a empresa, não te antecipa, a taxa de juros é muito alta. Vou pegar um exemplo aqui, PagSeguro, por uma puta empresa, mas a taxa de juros deles é altíssima, é 4%. Nós estamos falando de um negócio aqui antecipado que está dando 1,5, 1,6. Então você tem taxas boas, taxas bem condizentes com o mercado, muito boas, muito agressivas e antecipando a grana. Então, novamente, fazendo caixa. Vendeu para 10 clientes esse mês, parcelou todos no cartão, que top, velho. Antecipa o caixa e vai para cima. Se tiver conseguindo justificar aquela taxa de juros que você está pagando, animal, tá? Porque você está crescendo mais rápido que a própria taxa de juros, está trabalhando alavancado, mas de maneira inteligente, né? Fato. Então, isso é um tópico legal. Cara, esse terceiro aqui, eu sei que esse você teve bastante conhecimento também. Boa. Explica o que é. Cara, essa é uma jogada muito interessante, porque assim, até isso é uma parada que me surpreende, falando com alguns advogados que não usam ferramentas de assinatura de contrato, né? Digitalmente falando agora, no caso de uma maneira geral. Então tem muita gente que não usa assinatura digital, manda pelo correio para o cliente assinar, vai na casa do cliente, enfim, ainda faz dessa maneira. Mas hoje existe uma questão que antes pegava muito para as plataformas que existiam, né? Não falando especificamente desse parceiro aqui, que, cara, várias plataformas existem. Qual que é a grande questão? Tem uma dificuldade muito grande quando você manda o link para o cara assinar, porque daí é uma forma que eles têm que verificar a veracidade daquela assinatura para ter uma validade jurídica. Então, para um contrato, sei lá, qualquer coisa, uma procuração, ter uma validade jurídica, a empresa que faz esse trabalho de enviar para o teu cliente assinar digitalmente tem um puta trampo para conseguir encontrar isso. Essa empresa aqui, que é a ZapSign, por exemplo, cara, ela criou um diferencial bizarro que você consegue mandar diretamente no WhatsApp do cara e tem várias formas que você pode escolher, inclusive, dentro da plataforma, como que você quer que o cara assina.
Porque, por exemplo, vamos pensar assim, num velhinho de 70 anos, porque eu falei disso, né? Porque o velhinho de 70 anos recebeu o link lá na plataforma, de uma plataforma aleatória. Aí ele vai ter que entrar, fazer login, fazer senha, entrar dentro da plataforma, assinar com, tipo, assinatura mesmo, né? Rúbrica e tal. E aí, cara, às vezes a tela não pega. E aí, puta, você abre um precedente gigantesco para não conseguir fechar o contrato, sendo que já estava na fase de fechamento, só assinar. E o cara não consegue assinar. E aí essa solução que a ZapSign tem, você manda o link direto no WhatsApp do cara e você pode, por exemplo, validar a assinatura dele com uma foto. Tipo assim, ó, tira uma foto igual do banco, assim. Tipo, ó, tira uma foto agora, ele tira uma foto tudo pelo WhatsApp, cara. Clica, abre a câmerazinha lá, ele já tira a foto dele, já assinou o contrato e já foi embora e já tem validade jurídica aquilo de fato, já tá com a validação biométrica feita. Então, cara, isso é uma coisa que facilita demais a parada de fechamento de contrato especificamente, dá muita velocidade. Porque daí você já tem a minutinha pronta, já tem a procuração pronta, como a maioria dos escritórios já tem. Cara, bota o nome do teu cliente, edita ali, 2 minutos você mandou, ele já assinou e já boa, entendeu? Tipo, às vezes na hora que você tá falando com ele ali na reunião, que ele topou fechar, você fala, só me dá um minutinho então. Você já faz isso, já manda para ele, já assina com você na linha. Então você consegue ganhar muita velocidade no que antes era, ó, vou te mandar o link aqui, tá? Vou preparar a minuta e vou te mandar o link. Quando mandava o link? Ou mandava pelo correio, aí esperava 2 dias para chegar. Enfim, eu vejo que aqui tem um ganho de velocidade muito maior. E principalmente para todos os públicos, né? Porque às vezes, sim, você pode mandar, já poderia mandar para um empresário e tal, pessoas que têm uma facilidade com tecnologia. Mas agora, até para o veinho, ele consegue facilmente, pelo WhatsApp, ele assinar um contrato digitalmente. Por isso que aumenta, né? Porque a gente falou que dá para você vender mais, porque você vai diminuindo objeções, né? Você vai eliminando barreiras ali, né? Pô, para pagar. Não, cara, você tem um cartão aí, puta, deu 3 mil. Cara, faço em 21 vezes para você. Você elimina a objeção do cara, puta caramba, vai dar pro cara ali, sei lá, 200 para ele pagar por mês, 150. Vamos imaginar aqui, sei lá, um uso capião, o cara vai cobrar 5 de entrada ali para começar a brincadeira, parcela em 21. Putz, sabe aquela parada? Você fala, cara, isso aí cabe no meu bolso, pagar 5 pila não. Então você elimina uma fricção do caramba, dá vazão pro negócio, né? E o segundo, assinatura de contratos, não precisa nem falar, né? Quanto advogado que a gente conhece aqui que não fica parado nessa etapa. Ah, o cara não assinou ainda, porque às vezes cria um processo complexo, né? Essa é a verdade. Então, tem que facilitar, porque isso ajuda demais a vender. Um dado importante que a gente não trouxe aqui, assim, ó, que todas essas soluções que a gente está trazendo aqui, uma coisa que já é um feeling de mercado, não só um feeling, mas aquilo que eu estou vendo na realidade, na prática, tá? Muita gente está se rendendo ao WhatsApp, muitas empresas estão se rendendo ao WhatsApp. Então, na verdade, está todo mundo se integrando, né? Então, o WhatsApp, porra, ganhou o nosso hábito, venceu. WhatsApp, você ganhou, ponto. Venceu pelo hábito, ok. E aí o que as empresas estão fazendo? Estão batendo de frente, falando, pô, você tem que ir lá pelo e-mail, não sei o que, não conversa com o WhatsApp. Está todo mundo conversando com o WhatsApp. E quem está se integrando cada vez mais, está ganhando mais o jogo ainda. Então, você pegar soluções, como você comentou aqui do ZapSign, que a gente está trazendo também para entregar dentro da plataforma, cara, cada vez mais, se tiver no WhatsApp, que é o 98%, 99% utiliza, vai diminuir fricção. Então, ao invés de o pessoal ficar, não, puta, eu faço o meu paralelo, não dá para fazer pelo WhatsApp, está todo mundo se integrando. Então, fique esperto com isso, porque é uma segunda etapa. Né? Assinatura digital não é nada, não é nenhuma novidade. Agora, assinar digitalmente, com uma facilidade enorme via WhatsApp, opa, isso aqui é uma evolução. Né? E aí tem inteligência artificial nisso e tal, tem um monte de tópico interessante. Bom, o quarto aqui, cara, soluções de mediação. O que acontece? A gente até não tem visto isso muito em feiras, essa é a verdade, mas eu coloquei esse tópico porque as empresas que estão atuando nisso, primeiro, estão recebendo aportes, então está bem interessante. E o segundo é porque você pode olhar isso como um diferencial para o próprio escritório. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que está acontecendo muito, né? Essas empresas de mediação, as maiores, eles estão começando a olhar para dentro da empresa, estão olhando para dentro de um Magazine Luiza, de uma Americanas, de grandes players, e tentando antecipar aquele cliente que ia via judicial, que ia via, sei lá, um juizado especial da vida, seja ele qual for, uma plataforma super amigável que ele vai ter uma resposta. Como se o cara, né, porra, todo mundo sabe do Reclame Aqui. Vou lá no Reclame Aqui, a empresa me dá atenção. Ok, tá sozinho, né? Vamos colocar o Reclame Aqui. Essas empresas estão vindo comendo por essa beirada muito forte. Então, na hora que você resolve reclamar com o Magazine Luiza está tirando do dela, né, da ouvidoria dela, está tirando do escopo dela e trazendo uma tecnologia legal que ela consegue, de fato, fazer um controle e antecipar que esse cara vá para um juizado especial, que ele vá lá no Reclame Aqui. Quanto mais ela consegue fazer esse burburinho, aproximar o cliente que quer reclamar, para ele não ir nas plataformas, né, que tornam público aquilo, puta, um baita golaço. E aí o que eu acho que tem diferencial aqui? O escritório que está antenado nisso, ele pode se ligar nessas ferramentas e oferecer para o cliente que ele está com um contrato de partido. Imagina que você tem um cliente de varejo, um cliente que sofre com isso, você oferece como diferencial. Fala, cara, deixa aqui, eu vou criar, né, para você essa experiência daquilo que a gente vai perguntar, eu vou administrar, né, como é que vão ser essas demandas, a chegada delas. Então, você pega essas ferramentas e integra, ela vira um parceiro, um aliado para você, inclusive, prospectar clientes em determinados segmentos que às vezes você não consegue. Pô, você quer entrar numa indústria animal e os caras não fazem essa gestão ainda,
Imerge um pouquinho nisso e traz isso como diferencial. Fala, não, meu escritório... E aí você coloca, que fica uma dica aqui, uma roupagem como se você tivesse aquilo. O meu escritório ele vai fazer essa gestão de crise, essa gestão de, sabe, de demandas que acabam surgindo e eu vou antecipar, não vou deixar isso tornar judicial, porque aí fica mais caro. Eu vou antecipar, vou matar na casca isso. Pô, mas como é que vocês fazem isso no escritório de vocês? O cara não quer saber como é que você faz, que você tem uma ferramenta de um parceiro e tal. Você está vendendo aquilo, agrega no teu serviço e aí você usa aquilo como um puta diferencial. Fica muito esperto, tem muita ferramenta muito boa possibilitando isso. E por óbvio, quando você traz o racional, você mostrar para a empresa, fala, velho, de 1000 processos que você tem aqui, eu vou matar na casca 800 deles, isso vai gerar uma diferença de custo de X, puta, né, a tua proposta vai ficar muito mais interessante. Total. Você lembra de algum ponto adicional sobre esse tópico aqui, Maninho? A redução de passivo, cara. Eu vejo que a gente falou com um cara sobre isso, inclusive, que tem uma empresa nesse sentido e estava sendo sondado, né, para ser aportado. Mas resumidamente, eu acho que essa linha mesmo não tem muito o que agregar nesse sentido, porque é tipo é meio um saque terceirizado ali, mas eu vejo que isso faz uma diferença na quantidade de passivo. A grande maioria das empresas que tem passivo cível, o passivo cível dela, cara, a grande maioria é por conta desse tipo de processo de consumidor, né? Que o cara entra falando que não recebeu, blá, blá, etc. E aí, se você trabalha na redução do passivo cível, por exemplo, para o cara, já é um puta ganho para a empresa, porque falando de uma Magazine Luiza é muita grana, né, velho? Então, assim, uma solução gigantesca, rola muita grana e tem muito valor nisso, porque daí você tira do diretor jurídico e do setor jurídico interno do cara essa pressão que eles têm que ter de ficar só passando o processo para frente, fazendo as petições e respondendo algumas coisas. Então, você consegue antecipar tudo isso, livra um pouco do... E, cara, é só ganho para todo mundo, né? De uma maneira geral. Bom demais. Cara, o quinto tópico aqui, antes do sexto, que acho que é o que a gente vai gastar mais tempo, que a gente vai falar sobre a aplicação da inteligência artificial. Sim, aquilo que não é viagem na maionese, tá? Não vamos falar de peça, não vamos falar de inteligência artificial para fins aplicáveis em coisas que estão muito mirabolantes ainda. Vamos falar de coisas que você botar grana no bolso, para você vender mais fácil, você vai gostar, vai entender bem. Vamos falar do quinto tópico, que é a guerra dos CRMs. Aqui eu chamei de guerra dos CRMs, que é para fazer é quase que uma provocação aqui a um paradoxo da escolha, né, que tá rolando. Porque, cara, assim, ó, você vai nessas feiras. Rapaz, na feira Fenaló ficou claro isso, né? A quantidade de CRM que estão querendo te vender, e lê CRM como softwares, ferramentas, né? Eu estou falando de CRM aqui porque no final tá todo mundo querendo integrar. E, por exemplo, tem CRM que quer fazer uma análise da tua base e te dar uma análise preditiva super bacana daquilo que você tem em carteira e tal, algo mais tradicional. Tem o CRM que quer fazer uma parte mais de jurimetria. Tem o CRM que quer te ajudar na parte de criação das peças, algo um pouco mais modelado, algo um pouco mais padronizado, com base na tendência de cada tribunal. Cara, tem de tudo, velho. Aí, isso foi uma parada que eu senti assim. Cara, o que você escolhe, velho? Que momento que você escolhe cada um? Por isso que eu falei que da guerra dos CRMs é muito louco. E aí, para ficar mais complexo ainda, na hora que você vai escolher o teu próprio software, o que os softwares estão fazendo? Eles estão olhando empresas que estão se destacando, softwares que nascem para resolver uma dor específica e estão trazendo para dentro. Então, por isso que, por exemplo, a Preâmbulo tem um ecossistema, né? Tem várias empresas do mercado, Thomson Reuters, não preciso nem dizer, que é um grupo gigantesco. Cada uma vai agregando, vai comprando outras soluções. Para a Jus Brasil, compra várias empresas menores que começam a vencer no mercado, aí eles vão lá, compram essas soluções e integram. Falam, opa, agora você faz o que você fazia dentro dele, você faz dentro do meu CRM. Então, você vira um CRMzão ali, um troço grande. E aí vira um paradoxo aqui complicado, né? O que eu queria trazer como uma dica aqui, como uma sugestão, né? É um negócio até que chamou atenção, porque foi um aprendizado relativamente recente. Primeiro ponto, acho que é o mais importante, assim, você não sair contratando um monte de CRM paralelo, apartado, assim, sabe? Que tenham soluções muito bacanas, que brilhem o teu olho, mas que você não consiga conversar com elas, que o teu CRM principal não converse com elas, né? Que são CRMs desconexos. Isso causa, cara, um problemaço internamente, porque você não consegue fazer com que as pessoas usem. Primeiro, esse é o ponto. Segundo, quando elas usam, cada um olha de um jeito, olha para um dado. Então, numa reunião, às vezes o marketing traz um dado, o comercial traz outro, o time, né, jurídico de um determinado departamento olha para uma informação, aí outro time nem está olhando para aquela informação porque ainda não criou o hábito naquele software. Então, vira um caos. Essa é a verdade. Aí você tem uma baita de uma solução, mas você não consegue integrar ela no seu processo, no seu operacional. Bem naquela linha assim daquilo que cresce as empresas, né? Pessoas, processo, tecnologia. Então, o processo aqui, você tem a tecnologia, mas o processo mata. Porque é difícil. Trouxe uma solução nova de jurisprudência, agora quero de jurimetria, quero que todo mundo use, né, do escritório aqui antes daquilo se tornar, para aquilo se tornar um padrão. Como é que você faz isso? Muito complexo. Então, qual que é a recomendação? Pegar softwares que tenham soluções que você entenda que neste momento do seu negócio são as mais adaptas, são as mais adeptas, são as mais interessantes. E foge
daquelas soluções que são muito convidativas, muito legais, mas para escritórios que estão em uma outra fase ou que atendem clientes em outras áreas, que são outras demandas e que no final das contas vai brilhar o teu olho, mas você não vai conseguir aplicar, porque só vai gastar dinheiro e tempo, né? Que é caro pra caramba. Então, no final do dia, é mais fácil você pegar, às vezes, um software aqui e falar, puta, esse software aqui tem exatamente aquilo que eu acho que vai mexer no ponteiro do meu escritório agora. Supor que o teu escritório, o problema seja a gestão do time. O time não consegue entregar, perde prazo. Tá? Então, um software que tenha capacidade de olhar um pouquinho mais para isso, demanda, parará, não vou enviesar aqui porque a gente é amigo da grande maioria dos softwares. Não, um software que vai conseguir me ajudar no processo de cálculo. Puta, então legal, tem softwares que tem isso integrado, tá massa pra caramba. Esse é o momento, porque meu escritório é previdenciarista e eu acho que puta, isso vai ajudar muito a tornar mais eficiente o processo. Então tem que ficar de olho nisso e fechar os olhos para outras coisas. Porque aí você pode ficar com aquele software por um período e depois migra, sei que não é algo complexo, não é algo fácil, tá? Mas migra para um software que vai estar mais apropriado ao momento do seu negócio. Senão você fica ali, puta, contratando um monte de solução paralela e no final das contas você só toma prejuízo, porque fazer valer mesmo é muito difícil. A gente já passou por várias vezes esse problema aqui, né, mano? Cara, totalmente. Eu vejo isso, só para complementar um negócio que foi o que você falou, inclusive, acho que foi semana passada, essa semana, sei lá. A gente estava passando por uma situação de contratação também de software e aí a gente sempre começa com a abordagem errada no momento que a gente vai contratar, né? A gente fala, cara, o que vocês fazem aí? Como funciona o sistema de vocês? E os caras são vendedor, né, velho? Os caras vão te vender a porra toda. E às vezes você não começa a conversa se perguntando primeiro o que eu preciso e jogando pro cara assim, ó, eu tenho um problema assim, assim, assado, que o sistema X não me atende e não resolve o problema para mim. Como que o sistema de vocês resolve este problema aqui e me mostra como que funciona. Especificamente para aquilo que você tem no momento, a dor do momento. Porque se você deixar o cara falar o que eles têm, aí o cara vai trazer inteligência artificial, ele tem mais um monte de outras coisas, integração com não sei o quê, e você nem tem nada disso, mas você vai falar, pô, que tesão, os caras têm uma integração com tal coisa, eu poderia usar para isso. E aí você começa a criar e se adaptar baseado no que o cara te vendeu. Então, na verdade é o contrário. Pensa na dor que você tem agora, no momento que você está agora, na necessidade que você tem agora, para daí você chegar e para o cara falar, meu problema é esse, como você resolve isso com a sua plataforma. Dessa forma, você enviesa um pouco mais a conversa e aí o cara vai falar, cara, não consigo resolver. Beleza, então esse sistema não é para mim. Passa para o próximo. Top pra caramba. Você sabe que meu sócio, meu ex-sócio Ronaldo, ele dizia para mim assim, que as empresas são muito craques em criar um problema que você não tinha, entendeu? Então, elas trazem soluções e aí criam um problema que você não tinha. Isso é bem comum no nosso dia a dia, né? Fala, porra, não tinha esse problema. Pois é, alguém criou essa solução, esse problema para você, / necessidade que você não tinha, porque você acabou de descobrir. E aí, putz, você tem que ficar muito esperto. Mas isso é bom, porque ajuda você a evoluir. Mas, por outro lado, putz, é complexo pra caramba. É só se pegar, assim, sei lá, o exemplo do iPhone. Ah, agora eu não consigo mais ver sem o iPhone. Mentira. Entendeu? Você consegue sim, eu sei que não quer. Mas a Apple criou um problema que você não tinha. Ah, agora tem que ficar atualizando, ficar comprando uma versão nova, não sei o quê. Não, você que virou refém do negócio. Mas as empresas são muito boas, essa é a verdade. Eles são muito mais espertos do que você imagina. É aquela lógica que você vai no mercado sem lista e volta com muito mais coisa. Sim, porque o mercado tem um marketing animal, os caras estudam comportamento e tal. A depender do mercado, você está ferrado, você está morto. Porque ele vai conseguir vender muito mais para você do que você, às vezes, tem a própria necessidade. Porque ele consegue fazer isso, imputar isso. Né? Uma promoção simples, uma oportunidade. Tem muito gatilho nisso. Então, tem que ficar muito esperto com essas escolhas no dia a dia. Né? Boa. Vamos para o último tópico que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui, que é o que a gente mais gosta, que é o seguinte, olha, eu contei assim, IA aplicável, né? Por que isso? Porque tem muita solução no direito, então nem se fala, né? A última atualização do GPT agora, cara, deu medo, porque vai mudar muita coisa, mas a verdade é que para ficar aplicável, para você conseguir colocar naquela triângulo que eu falei, pessoas, processo, tecnologia, que leva muito tempo, né? Porque você pega a pessoa, daí você traz uma solução. Aí você tem que fazer as pessoas usarem e acreditarem naquilo. Então você vai ter muita gente mais retrógrada, às vezes, não quero, não acredita. Então é muito complexo, essa é a verdade. Né? Então você traz a tecnologia, às vezes não é nem pessoas, processo, é pessoas, tecnologia e processo. Mas se você não conseguir colocar no meio como processo, está ferrado. Você vai comprar uma solução e não vai conseguir fazer dela, vai fazer o uso dela. Né? Então elas tornam mais eficiente, aumenta o lucro, porque na prática você poderia, de fato, tirar pessoas de uma determinada situação, passar para outra, vou dar um exemplo, né? A pessoa aqui não vai ser mais tão útil, porque eu vou trazer uma solução, como a gente vai falar aqui, sobre 5 aplicações na prática, mas e colocar essa pessoa no comercial, botar essa pessoa para fazer uma outra função que vai fazer mais o escritório faturar um pouco mais. Então, a primeira coisa assim, que é mais óbvia é o seguinte, a gente mesmo aqui na Trumind tem esse serviço hoje, a gente faz isso, e a gente faz para nós mesmos. Então, só para você ter uma noção, gira em torno de quase 20 mil causas aqui, né? 20 mil casos mensais. Então, imagina você na unha ter que qualificar esses casos. É difícil pra caramba. Então, como é que você qualifica? Você traz inteligência artificial, você traz bot, mas não pense em bot como aqueles bot chato que você fica lá, função 2 que não responde, que pergunta.
esquece isso. Você pode botar um bot 100% IA de fundo, em que ele vai pegar o contexto da tua pergunta, ele pode pegar, né, algum lugar, uma base de conhecimento e responder conforme aquilo que você gostaria que ele respondesse. Então vai muito além. E às vezes responde muito melhor do que você. Essa é a verdade, que nós, né, me incluo nisso. Então o primeiro tópico das 5 soluções é o seguinte. Bom, você tem suas campanhas. Então você trabalha com o bot só para qualificar cliente. Só para você ter uma noção do efeito disso, na média, tá? Porque tem campanhas que são muito menor. 20% das pessoas que caem numa campanha, que você está fazendo no Google, no Face, tem direito ou interesse, né, em avançar, em conversar, em adquirir, sabe? É contratar um serviço. Então, no final das contas, você perde tempo com 80%. Então, você faz uma campanha que semanalmente, sei lá, você tem 100 leads, ok? Custando 5 pila, R$500 custou essa campanha. Cara, 80 pessoas, você vai perder tempo. Por quê? Ou ele vai parar de responder, ou porque ele não tem o direito, né? Ou porque ele não tem interesse em avançar naquele momento, ele era só um curioso. Então, pensa assim, 80% é muita coisa. No final, uma campanha de 100 leads por semana vira 400 no mês, que aí você teve, né, na prática aqui, eu até coloquei em números, 400 leads mensais são 320 desperdiçados. É muita coisa, o impacto disso é muito grande. Vou pegar um exemplo, a gente gravou um podcast com um escritório tributarista, parceiro nosso, está para contar, que ele estava vivendo um puta bom momento, que é o Alexandre, né? Inclusive, dá para indicar o podcast dele aqui, o Gravata Solta, em que eles contam, pô, estou contratando mais um SDR, uma pessoa que faz aquele preliminar, porque, puta, gasta muito tempo falando com o cliente, fazendo perguntas, qualificando ele. Se você está fazendo isso, se você tem campanha, se tem muito cliente, pare imediatamente, que isso é uma solução que a gente te mostra aqui, super aplicável. Dá até para você fazer um teste. Fala, cara, no meu caso é isso aqui, então faz um teste para mim. Fazemos aqui um teste para você conhecer, para você ver na prática, porque isso está muito, muito top. E a gente, assim, ficou de queixo caído, porque está funcionando para caramba. Então, a gente consegue fazer o cliente até reunião, praticamente, bem construído. Essa é a diferença. Se bem construído, o cliente topa entregar informação, porque, né, você tem uma metodologia por trás disso. Quer colocar o segundo aqui, mano? Segundo... Daquilo que está aplicável. Boa. Cara, essa é uma questão que a gente até falou nesse podcast do Alexandre também, né? Que foi um tópico que, quando você coloca uma inteligência artificial para responder, e a inteligência artificial ela é generativa, ou seja, ela é uma inteligência artificial aberta, tá? Vou trazer esse conceito aqui, porque eu aprendi isso recentemente na RD Summit e eu achei muito, muito prático a forma de explicar. Então, assim, uma IA aberta, como é o ChatGPT, ele não tem uma programação funcional, ou seja, ele não tem o objetivo de te dar uma resposta certa. Ele tem um objetivo de te dar uma resposta que você pergunte e te convencer de que aquela resposta está certa. Então, às vezes, quando eles falavam que o cara inventa dado, o cara traz informações que não existem, isso é um problema de uma IA generativa aberta, tipo, né, a questão do GPT lá, por exemplo, na versão 3.5, eu acho. E agora existem ferramentas de inteligência artificial que você consegue fazer uma IA fechada. Então, é como se você pegasse, por exemplo, o ChatGPT, mas sem nenhum conhecimento, apenas com a capacidade de aprender as coisas. E aí você traz para dentro da tua base de conhecimento. Então, você tem lá, por exemplo, um escritório de advocacia que produz muito conteúdo, enfim, faz textos e tudo mais. Você pega essa base de conhecimento, esses textos, essas informações, e fala para ele assim, cara, eu quero que quando a pessoa perguntar sobre X coisa aqui de uso capião, você responda baseado nesse conteúdo, nessa informação aqui, né? E aí, dessa forma, o cara vai lá e cria uma resposta em cima disso. E uma dúvida que surgiu, e provavelmente uma galera que está ouvindo agora vai pensar da mesma forma é, tá, mas aí como é que eu tenho certeza que o cara não vai falar, procure um outro advogado, procure um advogado, ou até mesmo dar toda a informação para o cara e o cara não procurar o advogado no final, né? Porque a própria legislação não permite que ele faça isso, ele não pode fazer isso. Então, assim, o que ele vai fazer é trazer informação e falar, cara, mas eu recomendo que você procure um advogado especialista, como nós somos, por exemplo, porque você consegue enviesar o cara, falar assim, ó, cara, você consegue falar num tom vendedor, você consegue falar num tom amigável, você consegue falar num tom X, num tom Y, e isso já enviesa também a resposta ali que ele vai dar para a pergunta da pessoa, enfim, para o contexto da conversa com a pessoa. Então, você já tem um ganho imagina assim, cara, é uma pessoa, né, que aprende com uma velocidade de 1 minuto, 30 conteúdos sobre o uso capião e está pronto ali para ficar atendendo seus clientes e dando respostas muito boas, inclusive, convincentes, de como funciona a questão do uso capião ou como a pessoa pode ter, de fato, a resolução do problema dela, se o problema dela, de fato, tem uma solução através da justiça, por exemplo. Então, cara, coisa de louco isso, mas é uma questão de uma IA fechada daí que permite que você não tenha esse problema de invenção de resposta e tudo mais. Só responde com base no que está aqui, né? Exato. E aí, só para ter uma noção clara, você pode botar um site, o seu blog, ou você pode botar um blog de um concorrente, conteúdos que você gosta, sabe? Porra, aquele juiz que produz um conteúdo animal, aquela empresa top, esses caras eu gosto, sigo os caras e quero que responda baseado no que está aqui, top, entendeu? Documentos ou fragmentos de conteúdo que eles chamam, então dá para você sim tornar muito mais assertivo e não ficar com medo dela estar inventando as coisas, sabe? Pensei aqui em coisas, por exemplo, se você pegar um básico e falar, pô, saiu uma tese nova, tipo a tese do PASEB.
Pô, não vi muito conteúdo por aí, eu sou um advogado que tem um diferencial enorme, eu sei como fazer isso aqui e tal. Você redige um documento, Google Doc da vida. E aí você está prospectando um monte de cliente que talvez, puta, esse cara não tem direito, não sei o quê. Você pede pro GPT e só respondendo baseado naquele documento que você fez. Então, puta, é animal isso aqui, cara. É louco, porque a gente vê aplicando, a gente vê usando, fica usando aqui, e você fica de cara com o que você pode, que você olha a ferramenta respondendo, assim, é animal, sensacional. Bom, terceiro tópico que a gente usa bastante aqui, a gente aprendeu muito sobre esse tópico, que é uma das principais reclamações, é qualificar por renda ou potencial de causa. Olha que top isso aqui. Então, por exemplo, os nossos bots aqui, a gente sempre pergunta para a pessoa como é que está a disponibilidade dela para ela pagar os honorários iniciais. Ou, eventualmente, custear. A gente explica para ela, a gente dá o contexto para ela. Olha, quando você está entrada num processo, se você não tiver direito à justiça gratuita, você vai ter alguns custos, próprios escritórios tem custos demandando, né, aquela causa, tem custos por causa do trabalho operacional. Você tem disponibilidade? Eu posso parcelar. Ou você tem o dinheiro agora, você pode parcelar, ou você não tem nada. A gente já faz essa pré-qualificação. Por quê? A gente prioriza esse tipo de cliente. E a gente, assim, foi muito interessante, porque quando a gente não perguntava, a gente achava, primeiro, ou o cliente não tem nada, certo? E aí julgava muito mal muitos dos clientes quando você trabalha num volume. E agora a gente começou a descobrir que muita gente fala assim, não, eu tenho a grana ou preciso parcelar. E aí vem solução de cartão e tal. Por isso que a gente vai integrando essas coisas para resolver realmente esse ponto. Então isso é muito massa. E o potencial de causa, o que você pode enxergar? Você pode perguntar, por exemplo, tem um uso capião, ou tem, sei lá, um contrato aqui societário, uma empresa que está, enfim, causando um divórcio, uma dissolução de sócios. Qual o tamanho de faturamento dessa empresa? Né? Quais são as cotas daquele determinado sócio? Como é que a empresa está hoje? Então, você pode fazer perguntas de contexto que você investiga e fala, animal isso aqui. Brilhou, acendeu uma luzinha ali, né, verde, fala, esse cara aqui é top. Você pode direcionar para uma pessoa específica, um advogado, inclusive, mais sênior, ao invés de passar para um advogado júnior. Você consegue fazer esses direcionamentos. Então, assim, as possibilidades de qualificar por renda, o potencial de causa e dar coisas top, grande, na mão de quem, você sabe que você confia, ou cair na sua mão, isso aqui é animal. Então, é mais uma soluçãozinha que isso aqui, para mim, transcende qualificação. Porque não é só qualificar, fala assim, esse cara tem grana, a causa dele é muito top, eu tenho que dar a tratativa, eu tenho que dar atenção para ele, proporcional ao tamanho dele. É como acontece, às vezes cai aqui um uso capião de uma casa, vamos supor aqui números, né, não absolutos, de 500 mil, e às vezes cai um uso capião de um cara que tem um lote gigantesco, animal, um cara que tem grana pra caramba. Você tem que dar uma tratativa diferente para aquele cara, porque a causa é muito mais interessante. Então, acho que é isso aqui que a gente quer trazer como reflexão para você pensar que já está possível, a gente faz aqui, eu posso te mostrar na prática. Boa. Vamos para o quarto elemento, cara? Esse aqui eu gosto pra caramba. Boa. Cara, esse quarto elemento ele é a eficiência de custo quando você consegue automatizar certas partes do teu escritório. Né? Então, eficiência de custo, eu digo aqui, não é que eu vou deixar de contratar pessoas, mas eu vou aproveitar melhor o custo que eu tenho com elas de uma maneira mais assertiva. Veja, quando um escritório tem um setor comercial minimamente estruturado, ele tem lá um pré-vendedor, né? Geralmente um atendente que fica ali falando inicialmente, né? A primeira porta de entrada ali é essa pessoa, às vezes é um estagiário, às vezes é uma pessoa contratada mesmo, enfim. E aí o objetivo desse pré-vendas, desse pré-vendedor ali, desse atendente, é marcar a reunião para um advogado, para um especialista, para uma outra pessoa que é o advogado fechador, enfim, tem vários nomes para isso. Legal. O que a gente vai falar aqui, que é a parte de automatização do follow-up, é mais uma tarefa também do fechador, mas mais se reflete no dia a dia do cara que é o pré-vendedor. Esse cara gasta muito tempo fazendo o quê? Os caras que não respondem, porque a maioria não responde de fato, né? A pessoa chega pela internet, tem um nível de atenção baixo, às vezes mandou uma mensagem, mas não sei se é agora, enfim, fica ali meio que sambando de lado, e esse cara tem que ter essa preocupação, justamente porque o trabalho dele é esse, ficar reanimando, reativando essas pessoas com um negócio chamado follow-up, que é mandar uma mensagem de novo, daqui 2 dias, daqui 1 dia, daqui 3 dias e por aí vai. E ficar no pé do cara até ele falar, cara, para de me encher o saco, ou não, vamos falar agora então. E aí o que acontece? Esse cara perde muito tempo fazendo isso, né? E se ele ficasse então agora ao contrário, parasse de perder tanto tempo falando com a galera, que não responde mesmo, e fique falando só com os caras que respondem. E aí, veja, como que eu faço isso então? O bot ali nesse momento eu consigo configurar, cara, essa pessoa não parou nessa pergunta aqui e está 8 horas inativa, ou seja, não falou mais nada, manda uma mensagem assim para ela. E o bot vai lá e manda. Cara, passou mais 4 horas, a pessoa não respondeu de novo, vai lá e manda mais uma mensagem para ela assim, assim, assado. Eu configuro essa mensagem, obviamente, mas eu consigo daí direcionar e o cara não precisa mais fazer follow-up. Ele só vai tratar aquelas pessoas que falarem, opa, eu estou interessado aqui, tenho um valor para investir, ou eu quero marcar uma reunião, ele só vai tratar agora com o filé mignon da coisa. Então,
Então, o cara que antes custava um monte para você e ele tinha um tempo muito dividido, agora você consegue ter um aproveitamento melhor do trabalho dele, porque ele só fala com o filé mignon. Então, ele está agendando agora, coincidentemente, muito mais reuniões do que ele agendava antes, porque ele está parando de perder tempo com follow-up que você consegue resolver aqui com o sistema de bot. Então, assim, cara, minimamente você consegue aumentar 30% das suas vendas com isso. Sem falar, obviamente, no ganho de tempo, na redução ali, vamos dizer assim, do custo que você teria com isso para outras funções mais assertivas, né? Cara, aqui tem uma parada que eu estava estruturando nosso próprio processo aqui, né, de follow-up, de acompanhamento, na prática, para quem não ouviu esse termo, porque a gente fica falando achando que você já sabe, do nosso time comercial. Então, imaginar aqui um cenário, né, no nosso caso aqui, 2.000 advogados nos procuram, a gente faz mais de 200 reuniões no mês. Como é que a gente sabe se o nosso consultor de negócio aqui, o nosso account management aqui, ele está entrando em contato, ele está fazendo follow com o cliente que ele fez uma videoconferência? Cara, é difícil pra caramba, você tem que ficar contando com ele, você dá meta para ele, você cobra dele e tal. Mas a verdade é que você não tem certeza, tá? Agora, se você usa uma ferramenta automatizada, o que você faz? Você coloca nesse processo e você torna aquilo ali praticamente uma regra automatizada. Então, para não ser muito claro, assim, com um exemplo daquilo que dá para fazer, por exemplo, nosso caso aqui, tá? O cliente vai lá, testa o botzinho, e naquele momento eu estou captando o dado que eu preciso, porque eu estou conversando com ele ali pelo WhatsApp, para tornar aquilo ali automatizado. Então, o que eu vou fazer? Mandei uma proposta para o cliente, então sinalizo, o bot já identifica, aí foi mandada uma proposta. Dali 2 dias, eu mando uma mensagem automática, tá? E aí falo, pô, fulano, tudo bom? E aí, deu tempo de avaliar a proposta, vamos fechar, o que você precisa para avançar e tal? Eu mando aquela mensagem que funciona para todos os vendedores. Se o cliente responder, aciona o vendedor. Se ele não responder, mais uma mensagem, sei lá, depois de uma semana. Pô, você deve estar corridão aí, imagino que, né, na correria do escritório, mas me fala o que falta para a gente avançar, fechar. Então, o vendedor nem precisa ficar pensando na agenda de follow dele, porque a ferramenta está trabalhando para ele. Então, isso é animal. Pô, vamos supor aqui, não deu boa, passou um mês, fala, cara, a gente falou um mês, talvez agora o momento não era tão apropriado, passou 3 meses, você pode ficar fazendo follow infinito, essa é a verdade. Até o momento que você fala, não, chega, já falei com o cara 5 vezes, o cara não respondeu nenhuma vez. E a verdade é que às vezes o cliente não fecha naquele momento, porque a cabeça chega final do ano, vou jogar para janeiro. Entendeu? Então, automatizar isso tem um ganho de escala, um ganho de eficiência absurdo. Então, é muito bacana, isso aí tem um mundo por trás disso, dá para fazer muita coisa, né? E o último tópico que, ao meu ver, é o meu preferido, confesso a você que eu ainda sou daqueles mais tradicionais, quando a gente voltou para olhar bots de novo, a gente descobriu, até a gente estava agora na RD, né, vimos dados maravilhosos lá que mostram que, sim, os usuários estão aptos, eles estão disponíveis para falar com o bot, desde que o bot não frustre eles. Ou seja, às vezes o cara quer trocar uma ideia rápida já para marcar uma reunião. Aí ele entra em contato contigo, você não pode atender na hora, está cumprindo um prazo, sei lá, está numa audiência, e aí você vai responder para o cara depois de 2 dias, aí fica lá, não, que horário que você pode? Não, posso orar, posso esse. Daí o cara está trabalhando, você não consegue te responder. Então você fica numa sinuca que dá aquela desanimada. Se o cara está com uma velocidade, está com pressa, tipo assim, fazer uma reserva num restaurante, ele manda um WhatsApp para o restaurante vai mandar para ele uma resposta 6 horas da tarde, vai gerar uma angústia no cara, uma ansiedade, o cara não consegue. Então tem muita solução rápida. E aí, por que eu gosto disso? Porque são aquelas causas ou aquelas pessoas que são bem decididas. Cara, gostei disso aqui, eu já quero agendar uma reunião logo. É para esses caras que você aplica um bot e que, vai tornar o processo muito rápido para ele. É lindo ver funcionando, sabe? Porque você fala, explica, entrega um pouquinho, existe uma metodologia por trás disso que a gente explica, que é uma metodologia chamada PVC, que é de personalizar a mensagem. Então você fala exatamente aquilo que ele está falando, você fala a mesma língua dele, tá? Com inteligência artificial, e vê de valor, que é o V de valor aqui do PVC. Que aí você fala para ele, pô, cara, você tem que entregar alguma informação para ele, você não pode tentar já de cara ser uma secretária. Uma inteligência artificial não pode ser uma secretária, senão ela vai deixar muito o cliente na mesa. Tem que entregar um pouquinho com base naquilo que ele trouxe de demanda, de dor. Né? Então, com base nisso que a gente falou acima. E o C de call to action, de ação. Entregou, você já enviesa. Fala, entrega a resposta com base no que ele falou aqui em cima, mas já puxa ele para uma reunião, porque tem muitas variáveis, eu não vou conseguir, né, fazer você responder tão bem como eu, advogado, responderia, porque o conhecimento está aqui na minha cabeça, eu vou conseguir contextualizar melhor, vou criar mais conexão. Então, ele fica o tempo todo falando, olha, toma essa informação, mas o nosso escritório preza muito pela segurança da informação, por te passar orientações bem precisas. Que tal se a gente falar amanhã? Como é que está a tua disponibilidade? Aí o cara vai e responde. Não, amanhã eu posso 15 horas. Então tá fechado, está marcado aqui a princípio, tá? Se eu tiver algum compromisso, eu entro em contato e te adianto. Considere fechado a agenda. Então, você torna muito mais prático, você elimina a ansiedade. O cara, que massa, amanhã eu vou resolver o meu problema. Então, cara, isso aqui tem um valor absurdo. 24 horas por dia, ele está atendendo no momento em que ele quer ser atendido, não no momento que você, advogado,
tem disponibilidade para atender. Então, isso aqui para a gente, cara, muda o jogo completamente. Só esse ponto, só esse quinto tópico aqui, ele já é game changer na parada. Não tem por que você não olhar para isso e falar, pô, cara, eu quero fazer essa parada, eu quero testar, porque está muito bom de fato de utilizar. Boa. Fechou? Mais algum tópico complementar a isso aqui, Manini? Cara, era o dado, eu lembro do dado que era 82% das pessoas lá, dentro de uma faixa etária, e são usuários, né, no caso dessas pessoas, 80% dos usuários do WhatsApp nessa faixa etária gostam de falar com bot justamente por essa questão da velocidade. Então é só você pensar que, cara, imagina assim, você quer fazer reserva no restaurante, mas são 2 horas da manhã. Ele não vai te responder, velho. E aí, se você tem um bot lá, pronto, você já fez uma reserva 2 horas da manhã. Assim como também o advogado não vai me responder 2 horas da manhã, mas eu já tenho uma reunião marcada com ele amanhã às 10, que eu quero resolver. Então não tem por que não fazer, né? Não vejo motivo claro agora do porquê não fazer isso, dado que sim, as pessoas trabalham e funcionam em horários totalmente diferentes, aleatórios, e aí você tira a necessidade humana da coisa, né? Você consegue atender todo mundo a todo momento. Bom demais, bom demais. Bom, se você gostou, quer dar uma olhada nisso, quer colocar para rodar, quer fazer um teste, não precisa comprar nada, é para você vir fazer o teste, conhecer, ver como é que a gente está aplicando, conhecer na prática, não custa nada. Pô, manda uma mensagem para a gente, vai pelo Instagram, YouTube, deixa o seu telefone de contato aí, né? Responde aqui pelo podcast, inclusive a gente pede para o Marquinhos aqui, nosso editor, colocar lá uma enquete, né? E aí você, pô, galera, tá aqui meu WhatsApp, quero testar essa parada aí que os meninos falaram, tá? Coloca teu WhatsApp, a gente vai com certeza te mostrar como é que a gente está fazendo, para a gente, né? Como a gente está resolvendo, para a gente como está se tornando mais eficiente. E, por óbvio, se você tiver interesse, depois a gente te abre, te mostra como fazer. Você não está obrigado a contratar nada, bem pelo contrário. Nosso objetivo aqui é gerar o conteúdo, gerar o conhecimento para você poder aplicar e não ficar de fora daquilo que está ajudando um monte de empresas a se tornar bem mais eficiente. E, por óbvio, como eu colocamos no título aqui, né? Vender mais, pô, aumentar a tua eficiência aí. Tá? Tem muito escritório já fazendo isso, não gostaria que você ficasse de fora, certo? Já sabe todas as nossas redes sociais, o pedido de sempre, compartilha com um amigo, deixa um comentário, avalia, responde na enquete. Fala se você curtiu o conteúdo, que é para isso que a gente está aqui todo dia. Isso ajuda a gente a dar direção aqui naquilo que a gente pensa o tempo todo está produzindo. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!